Olá, quarto ano! Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. E o assunto da nossa aula de hoje é grandezas e medidas. Você já precisou medir alguma coisa? Se sim, para realizar uma medida, você provavelmente adotou uma unidade de referência e utilizou os instrumentos adequados, não é mesmo? Para determinar a massa de um objeto, por exemplo, podemos utilizar balanças. O tempo decorrido de uma atividade pode ser medido com um relógio, e a altura de algo pode ser determinada com uma fita métrica. Medir é comparar quantidades de uma grandeza com outra quantidade da mesma grandeza, ou seja, é a capacidade de comparar determinadas grandezas. Mas o que é grandeza? Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Então, podemos compreender que medir é escolher uma unidade e determinar quantas vezes essa unidade cabe no objeto a ser medido. Há unidades convencionais, como o centímetro e o metro, e não convencionais, como a medida de seu pé ou de seu palmo. Você sabia que antigamente as pessoas utilizavam partes do corpo para medir? As unidades de medida eram, por exemplo, a polegada, o palmo, o pé, o passo e a distância entre a ponta do nariz e as extremidades do polegar. Com o desenvolvimento das atividades comerciais, como, por exemplo, a navegação e a agricultura, surgiu a necessidade de criar instrumentos de medida, como balanças, fitas métricas, etc. Em certas situações do dia a dia, precisamos medir algumas coisas. Existem alguns instrumentos de medida de comprimento que são muito utilizados, como a régua, a fita métrica, a trena e o metro articulado. Veja as imagens. As medidas de comprimento são muito utilizadas no nosso dia a dia para medir, por exemplo, o muro de uma casa, a distância entre as cidades, a altura de uma pessoa, dentre várias outras situações. As unidades mais usadas são o quilômetro, representado pelas letras km, o metro, representado pela letra M, o centímetro, representado pelas letras cm, e o milímetro, representado pelas letras mm. A unidade padrão de medida de comprimento no Sistema Internacional de Unidades é representado pelas siglas SI, é o metro. Esse sistema foi criado com a finalidade de padronizar as unidades de medida das grandezas existentes, facilitando sua utilização ao redor do mundo. Vamos conhecer agora as medidas de massa. Quando pensamos em medidas do corpo, frequentemente pensamos no quanto pesamos, não é mesmo? Você sabe qual é a sua massa? E a de uma melancia? Vamos agora compreender o significado de pesar. Quando necessitamos comprar algo em um supermercado, por exemplo, frutas, verduras, carnes, dentre outros produtos, utilizamos as medidas de massa. Para medirmos a massa de um objeto ou de um corpo, utilizamos a balança como um instrumento de medida. As unidades de massa são mais utilizadas no dia a dia. São o grama, representado pela letra G, o quilograma, representado pelas letras K, G, e a tonelada, representada pela letra T. Para fazer a conversão
entre unidades de medida de massa, podemos utilizar a seguinte regra: 1 quilo equivale a 1000 gramas. Então, para transformar quilograma em grama, basta multiplicar o número correspondente por 1000, pois 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Para transformar grama em quilograma, basta realizar a operação inversa, ou seja, dividir o número correspondente por 1000. Também é comum utilizar a tonelada quando se trata de massas maiores. Por exemplo, o transporte de toras de madeira por um caminhão. 1 tonelada equivale a 1000 quilos. Então, para fazer a conversão de tonelada para quilo, basta multiplicar o número correspondente por 1000. No nosso cotidiano, é comum dizermos peso quando nos referimos à massa do nosso corpo. Porém, massa de um corpo ou objeto corresponde à quantidade de matéria de que ele é feito. Já o peso é o produto da massa de um corpo em aceleração. Agora vamos conhecer as medidas de capacidade. Márcia foi ao supermercado e observou que havia várias opções para comprar água. Observe: galões de 5 litros, garrafas de 2 litros, garrafas de 1,5 litro e garrafas de 500 ml. Você já deve ter percebido que as garrafas de água são comercializadas com quantidades diferentes e em formatos de recipientes diferentes também, não é mesmo? A capacidade representa a quantidade de coisas, pessoas ou de uma substância que pode caber em algo. No caso de líquidos e gases, a capacidade mede o volume interno de um recipiente, ou seja, o que cabe dentro daquele objeto. Nos exemplos a seguir, temos a capacidade de um elevador, ou seja, a quantidade de pessoas que cabe dentro dele, e a quantidade de líquido que um determinado recipiente pode conter. De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, que já conhecemos antes, já foi falado, é o SI, o litro, que é representado pela letra L, é a unidade padrão da capacidade. Para fazer a conversão entre as unidades de medida de capacidade, podemos utilizar a regra a seguir. 1 litro equivale a 1000 mililitros, representados pelas letras ml. Então, para transformar litros em mililitros, basta multiplicar o valor correspondente por 1000. Para fazer a conversão de mililitro para litro, basta fazer a operação inversa, ou seja, dividir o valor correspondente por 1000. Na aula de hoje, vimos que as atividades cotidianas, de maneira direta ou indiretamente, fazemos o uso do nosso sistema métrico. Ele nada mais é do que as maneiras pelas quais é convencionado medir as grandezas do dia a dia, como tempo, volume, distância, capacidade e massa de tudo o que nos cerca. As unidades de medida padrão são importantes para que não haja divergência entre as medidas. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Beijo, beijo no coração de todos.